Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Tá joia, então é bom estarmos aqui de novo, retomando os estudos, né? Na quarta fase, o pessoal em casa também. E hoje nós vamos estudar o livro de Colossenses. Então, esse livro foi escrito na época que Paulo estava preso em Roma, não porque ele fez nada de errado, mas porque ele pregava o Evangelho, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. E quem é o autor, a gente sabe que Deus usou a vida de Paulo para escrever o livro. Então essa cidade, ela ficava numa rota importante, rota de comércio, ali no Vale do Rio Lico, que fica onde é a Turquia hoje, uma parte da Turquia, e era bem importante na Ásia Menor naquela época. Então aqui está a localização, e a cidade ela tinha muita influência de outras culturas e de religiões, porque era uma rota de comércio, de rota de passagem, todo mundo estava passando por ali, e isso acabava influenciando a cultura da cidade, e até um pouco o pessoal que estava ali frequentando, ouvindo a palavra, indo na igreja ali, isso influenciava eles, e alguns dos problemas que surgiram no meio deles, porque tinha muita coisa do judaísmo ali no meio às vezes, da filosofia grega, da questão da cultura romana, e com o tempo eles estavam entendendo a palavra e fazendo os ajustes, entendendo o que realmente da cultura eles poderiam preservar, mas coisas que eles deveriam deixar de lado, porque aquilo não nos ajudava em nada. Começando então no capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Ele sempre começa com aquela graça e a paz. A graça que nos alcança traz a paz que nós temos no coração hoje. E aí ele cita aos santos e fiéis. Santos aqui a gente sabe que é o quê? Aqueles que foram separados para um propósito, aqueles que dedicaram a sua vida a Deus, separados para Deus. E fiéis no sentido de que se dedicavam a Deus para cumprir aquilo que Deus pedia das suas vidas. E é isso que Deus espera de nós, que nós dediquemos nossas vidas a Ele para fazer a vontade dEle. Versículos 3 até 5. Se quiser ler, pode ler. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvirdes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, Paulo ele fala assim, olha, quando eu lembro de vocês, eu dou graças a Deus. E ele cita duas verdades que apareciam ali. A fé evidente. A fé verdadeira, ela é vista. Claro que ela é sentida no nosso íntimo, no nosso coração, a gente entende as verdades e coloca a nossa fé, só que a fé verdadeira ela não fica escondida. Aquilo a gente não consegue guardar dentro da gente, ela acaba se tornando evidente, as pessoas começam a ver isso em nós. Então eles tinham uma fé evidente e um amor atuante. Eles tinham um amor que agia em ação do seu próximo, principalmente daqueles que conheciam a palavra, um amava o outro, por quê? O conhecimento da palavra de Deus nos dá certeza da vida eterna. E isso faz com que a gente tenha uma base firme para colocar a nossa fé e que o amor de Deus vai brotar em nossos corações e vai se estender em atitudes para com o nosso próximo. Versículos 6 até 8 diz assim: que chegou até vocês, esse evangelho está produzindo fruto, crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou o amor que vocês têm no Espírito.
ele fala que o entendimento da graça de Deus, na verdade, produz um bom fruto. Ele fala, produziu um fruto na vida de vocês e produz um fruto na vida daqueles que têm ouvido em outros lugares. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra entra em nós, nós entendemos a graça de Deus, essa graça produz algo bom nas nossas vidas, produz um fruto. Nós vamos ver em Tito que fala que a graça que se manifestou salvadora, ela também nos ajuda, nos educa para viver neste mundo difícil. Nós vimos em Gálatas, já estudamos sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, e fala que mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Ou seja, quando nós entendemos a palavra, colocamos nossa fé nessa palavra, isso produz em nós um fruto que é evidente, as pessoas podem ver a atuação de Deus nas nossas vidas. O entendimento da graça de Deus faz com que nós vivamos de uma forma que vai produzir algo bom nas nossas vidas e vai influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Versículos 9 a 12, ele fala o seguinte: também por essa razão, nós desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Veja que a oração dele começa a dizer assim, que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós temos uma outra parte que nós estudamos, que fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Em outra parte a gente viu que a vontade de Deus é que a gente seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, Deus na sua vontade, Ele está querendo dizer o seguinte: olha, vocês precisam me conhecer ao ponto que isso vai influenciar a sua vida e vai produzir o fruto que é esperado. Então Paulo fala assim, que vocês conheçam verdadeiramente a Deus. Para quê? E aí ele dá uma lista dos resultados desse conhecimento da vontade de Deus. Então, a fim de que a gente possa viver de modo digno do Senhor. É uma vida diferente, é uma nova vida, uma vida transformada que pode ser vista pelas pessoas. É viver, é o agradar a Deus em tudo aquilo que eu faço. Se eu estou andando, se eu estou dirigindo, se eu estou com a minha família, se eu estou no trabalho, se eu estou na igreja, eu procuro agradar a Deus. Eu não vivo para minha satisfação pessoal. Eu vivo com o propósito de agradar o Senhor. Também o conhecimento de Deus, ele vai fazer com que a gente frutifique em toda boa obra. Ou seja, eu vou ajudar as pessoas, eu vou agir corretamente, eu vou produzir o fruto adequado porque eu conheço a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu viva de modo digno. A vontade de Deus é que eu viva para agradar a Ele. A vontade de Deus é que eu produza um bom fruto. E aí fala para a gente crescer no conhecimento de Deus. Deus quer que nós o conheçamos dia após dia. E que esse crescimento vai aumentando. Um pouco hoje eu aprendo um pouco, amanhã eu oro, eu leio a Bíblia, eu aprendo uma nova verdade, eu pego, ouço uma palavra e eu vou vendo essas coisas e esse conhecimento vai crescendo dia após dia ao ponto de influenciar o meu viver. Também a gente vai ser fortalecido em poder, perseverança e alegria. Ou seja, conforme a gente vai conhecendo mais a Deus, a gente vai continuando nesse caminho, a gente fica firme nesse caminho, a gente vai ficando mais forte a cada dia. O poder de Deus se torna manifesto não em coisas que a gente acha miraculosas, fazendo acalmar uma tempestade de repente, mas o poder de Deus se torna visto em nós porque Ele nos ajuda a enfrentar as adversidades da vida. A gente não se abala mediante as dificuldades, a gente não se deixa levar por qualquer pensamento que surja, a gente vive um mundo difícil com coisas difíceis e eu posso ter alegria no meio dessas adversidades. Porque o conhecimento de Deus faz essa diferença. Sendo grato a Deus por tudo que Ele fez por nós. Ou seja, Ele nos deu a salvação em Cristo.
Ele tem nos abençoado em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, como nós vimos em Efésios capítulo 1, verso 3. Ou seja, tudo que nós temos em Cristo, temos que aprender a ser gratos por aquilo que Ele tem feito a nós. Versos 13 a 23 vai falar sobre a supremacia de Cristo sobre tudo. Então vamos ler o verso 13, pode ler, por favor? Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Tá. Então, primeira coisa que a supremacia de Cristo, Cristo é maior do que todos e todos, está acima de tudo e de todos, e a primeira prova é que Ele nos libertou do império das trevas. Nós vivíamos na escuridão do pecado, nós vivíamos nas trevas. Como nós vimos em Efésios, fala de trevas resplandecerá a luz. Desculpa, em 2 Coríntios 4:6. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Em Efésios 2, fala que a gente estava preso noutrora, mas Ele agora nos libertou e nos transportou para o Senhor. Agora, em Cristo, nós temos verdades absolutas e nós temos esperança absoluta. Então Ele nos liberta das trevas e nos traz para a luz, nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Não estamos mais presos ao pecado, não estamos mais presos à escuridão, não estamos mais perdidos, mas nós temos a esperança e a certeza da vida eterna. Nós vivemos o reino de Cristo Jesus. Também o verso 14 fala, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, Ele nos comprou e perdoou os nossos pecados. Nos comprou para Deus, nos tira das garras do inimigo, nos leva até Deus e perdoa os nossos pecados. Nele nós vemos também que Ele é a imagem de Cristo. Versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Por que Cristo tem que ter a primazia na nossa vida? Por que Ele tem a primazia no mundo todo? Porque Ele é a imagem de Cristo, porque Ele nos comprou, porque Ele nos perdoou, porque Ele nos libertou, porque Ele nos tirou das trevas, porque Ele nos dá a vida eterna, somos participantes do reino dele. Versículo 16, pode ler, por favor. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Veja que nele tudo foi criado. E aí fala sobre as coisas físicas deste mundo e as coisas espirituais. Por isso diz principados e potestades. Cristo cria tudo e tudo é feito para Ele, para a honra dele, porque Ele é o autor da criação, porque Ele fez todas as coisas, logo Ele tem o direito de mandar sobre todas elas, Ele tem o direito de ter autoridade sobre todas essas coisas. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Veja que Ele pega e Ele cria. Ele pega e Ele mantém tudo. Existe um pensamento no mundo que é assim, Deus criou e largou agora a sorte. Não, Ele não somente cria, mas Ele também o quê? Sustenta. Ele mantém. Se Ele parar de manter, o mundo vira o caos, o mundo cai. Verso 17. 18, desculpa, eu já citei tudo subsiste, desculpa. Pode ler. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Veja que Ele é o cabeça da igreja. E aí a ideia do corpo. E o corpo nosso é o exemplo que ele usa para a igreja. A cabeça manda e o corpo obedece. E lembra que em 1 Coríntios a gente viu que o fato de ser corpo mostra a interdependência entre nós e a dependência da cabeça que é Deus, que é Cristo. E eu vou usar para vocês uma ilustração que um dia um homem em Yanomami usou ao falar sobre essa questão do corpo. Ele falou assim, olha para a minha mão. Eu falo fecha, ela fecha. Eu falo abre, ela abre. A minha cabeça manda, a minha mão obedece. A mesma coisa para a gente. Cristo é o cabeça. E se Ele manda, por que a gente não obedece?
Uma coisa tão simples, mas tão clara e profunda. Ele é o cabeça, logo nós devemos a ele a submissão, devemos obedecê-lo. Também fala que ele é o primogênito dentre os mortos. Isso quer dizer o seguinte: a nossa ressurreição vai ser na mesma qualidade da ressurreição de Cristo. Um corpo que nós teremos vai ser a semelhança do de Cristo. Ou seja, nós seremos semelhantes a Cristo na maneira do corpo ser, sem doenças, sem problemas, sem limitações, e também na questão da mentalidade. A nossa mentalidade, o nosso coração vai ser livre totalmente do pecado. Cristo nunca pecou, mas ele vivia no mundo pecaminoso. Nós vamos ser livres da presença do pecado nesse mundo, do poder do pecado sobre as nossas vidas, e lá nós vamos viver para sempre em harmonia com o Senhor. Então a evidência, a verdade da ressurreição de Cristo traz para nós também a certeza de que nós seremos ressuscitados à mesma semelhança. Versículo 18 ainda fala, o finalzinho dele fala para que ele tenha primazia em todas as coisas. E aí a pergunta é o seguinte: nós que já fomos perdoados, fomos libertados das trevas para a luz, pertencemos ao seu reino, fomos redimidos, comprados pelo seu sangue, nós que já experimentamos de todas as bênçãos espirituais que ele nos dá, nós que sabemos que ele criou tudo e tudo subsiste por ele, que ele é o cabeça e nós somos o corpo e devemos obedecê-lo, então cabe a nós o seguinte: será que eu estou obedecendo a ele como deveria? Será que ele tem o primeiro lugar na minha vida? Será que é a primazia para mim? Versículo 19, pode ler. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Veja que em Cristo habita toda a plenitude. Versículos 20 a 22. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós, que noutro tempo ereis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. E no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Veja que ele reconcilia tudo, inclusive nos reconcilia com Deus. E aí o que? Ele quer nos apresentar, ele nos apresenta diante de Deus santos e irrepreensíveis diante de Deus. Isso quer dizer o seguinte: ele resolve o problema do pecado, ele perdoa o pecado e nós podemos chegar na presença de Deus limpos, porque ele pagou os nossos pecados, porque ele nos perdoou. E aí nós somos reconciliados com Deus. Antes éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Agora, perdoados e comprados para Deus, nós podemos entrar na sua santa presença. Somos aceitáveis diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelo que Cristo fez por nós. Versículo 23 diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixem afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei testemunho. Ele fala: permaneçam firmes e alicerçados. Ou seja, nós ouvimos, nós sabemos, nós recebemos isso de graça do Senhor, e aí ele fala: permaneça firme. Não desanime, não se abale, não se deixe levar por outras coisas, permaneça firme, é uma advertência que ele nos dá. Dos versos 24 ao 27, ele vai falar que em Cristo nós somos muitas coisas. E vamos ler, para adiantar um pouquinho, os versos 26 e 27. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Veja que em Cristo
nós agora temos Ele em nós. O que quer dizer isso? Havia no Velho Testamento o pensamento de que Deus falava ao povo de Israel, Israel levava a mensagem, as pessoas para se chegar a Deus iam até o templo. E o que é um mistério para o judeu? É que Deus iria fazer com que o Messias, Jesus Cristo, habitasse nos gentios também. E os gentios estariam no mesmo pé de igualdade diante de Deus, igual o judeu. O gentio não precisaria mais ir até o judeu para poder saber sobre Deus. Agora, por causa do sacrifício de Cristo, ele comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O povo de Deus não é somente Israel, é todo aquele que crê, não importa a nacionalidade, a ascendência dessa pessoa. E aí ele está falando, havia um mistério. E esse mistério é maravilhoso. E se chama mistério por quê? Porque eles não sabiam. Agora Deus revela. E o que é esse mistério? É Cristo em nós. Já pensamos no privilégio disso? Cristo, o Filho de Deus, Ele está em nós, Ele faz a diferença nas nossas vidas, Ele nos salva, nos liberta e agora Ele fala assim, agora eu quero conduzir a sua vida. Lembra que nós estudamos em Gálatas 2:20 e fala assim, eu agora já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Versículos 28 e 29. O qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Veja que ele diz assim, olha, nós vamos ser apresentados perfeitos, completos em Cristo Jesus. Ou seja, por causa de Cristo, não vai faltar nada. Nós somos imperfeitos, mas Ele habitando em nós, nós somos apresentados diante de Deus completos. Paulo fala assim, eu me empenho nesse ministério porque eu quero a cada dia ir nessa direção e apresentar todos aqueles que também vão nessa direção. Nós ouvimos a palavra influencia a nossa vida e vai nos aperfeiçoando dia após dia. Capítulo 2, versos 1 a 3. Porque quero que saibas quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não virão o meu rosto em carne, que seus corações sejam confortados, e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza e entendimento, para o reconhecimento do ministério de Deus e do Pai e de Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Veja que ele fala o seguinte, olha, eu tenho um amor grande por vocês e pelos de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era vizinha. Aquela Laodiceia que é citada em Apocalipse capítulo 3. A última carta que aparece no capítulo 3. Então, eram cidades vizinhas que tinham um relacionamento por causa da sua proximidade. Ele fala, eu tenho amor por vocês, pelos de Laodiceia, por pessoas que eu nunca vi na vida. Porque nós temos algo que nos une. Nós temos um laço entre nós, que é o quê? Somos de Cristo, Cristo está em nós, fomos comprados, temos a mesma cidadania, vamos morar no céu todo, temos o mesmo Pai. Então, nós temos um laço e eu posso amar pessoas que eu nunca vi na vida, porque temos essa ligação espiritual. E aí ele fala, e aí eu quero deixar claro para vocês que em Cristo nós temos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E isso nos lembra Efésios 1, 3. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos tesouros que são nossos e muitas vezes nós não tomamos posse desses tesouros. Porque se nós estamos em Cristo, se nós temos a palavra, se nós temos o conhecimento da palavra, esses tesouros estão à nossa disposição. Por isso que Paulo orou, que vocês sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus, que vocês andem de um modo digno, que a gente viva de um modo que agrade a Deus e que o conhecimento de Deus venha crescendo nas nossas vidas dia após dia, a ponto de fazer a diferença em nós e produzir um bom fruto. Ele fala, esses tesouros estão à nossa disposição. Ou nós aproveitamos, ou não. Ou nós tomamos posse deles, ou não.
Deus tinha colocado diante de Israel a terra prometida, lá em Números capítulo 20. Desculpa, capítulos 13 e 14. Vão lá, olhem a terra e tomem posse. O povo olhou, viu as dificuldades e fez o quê? Amarelou e não quis entrar. Por medo, não tomaram posse do que Deus havia dado para eles. Por culpa disso, ficaram andando no deserto e sofrendo no deserto, porque não tomaram posse do que Deus havia dado para eles. Nós também temos algo maravilhoso, um tesouro que Deus tem colocado à nossa disposição, que nós conseguimos desfrutar dele através do nosso relacionamento com Deus, crescendo no conhecimento dele. Mas muitas vezes nos deixamos levar pelo dia a dia, pelas distrações, ou pelos problemas, ou por coisas que nós gostamos, mas que às vezes nos fazem desviar do foco do Senhor, e não tomamos posse das coisas que Ele tem preparado para nós. Não tomamos posse do conhecimento dele e daquilo que ele inunda o nosso coração de paz, mesmo quando o mundo está agitado. Quando ele inunda o nosso coração de alegria, quando nós estamos tristes pelas circunstâncias. O Salmo 16, verso 11, fala assim: na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Muitas vezes sofremos porque não desfrutamos da presença do Senhor, porque não aproveitamos os tesouros que ele tem nos dado. Filipenses 4:4 fala o que? Alegrai-vos sempre nas coisas, nas circunstâncias, é isso? Não, no Senhor. Então o Senhor nos chama a tomarmos posse do que Ele nos dá e desfrutar do que Ele tem oferecido para nós. Muitas vezes vivemos vidas difíceis e frustradas, porque não tomamos posse do que Ele dá. Versículos 4 e 5. E isto eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele fala, nós temos tantos tesouros de sabedoria e conhecimento em Cristo, que nós não podemos nos deixar levar pelo que as pessoas ficam falando para cá e para lá. Ninguém deve nos iludir e nos enganar por seus pensamentos, por querer dizer coisas bonitas que as pessoas querem ouvir, mas nos afastando da simplicidade em Cristo, como diz lá em 1 Coríntios. Nos afastando das verdades do Senhor. A mensagem é bonita, mas será que é verdadeira? Ah, aquilo foi legal, mas será que é o que Deus quer? E muitas vezes nos deixamos levar por essas coisas, em vez de aproveitar as riquezas, os tesouros que nós temos em Cristo Jesus. Nós devemos ficar firmes naquilo que o Senhor diz, firmes na palavra dEle, firmes na verdade dEle, nos tesouros que Ele nos oferece da sua sabedoria e conhecimento, em vez de nos deixar levar por palavras bonitas. Versículos 6 e 7. Como, portanto, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizado e edificado nele, e estabelecido na fé, assim como fostes ensinados, abundando nela com ação de graças. Veja, assim como recebestes o Senhor, andai nele. Como que nós recebemos a Cristo? Pelas obras? Pela nossa bondade? Recebemos pela fé. Ele nos oferece a graça de graça e nós pela fé tomamos posse daquilo que Ele nos oferece, certo? É assim que a gente foi salvo. Também os tesouros em Cristo. No nosso andar do dia a dia, a gente tem que tomar posse pela fé daquilo que Ele nos oferece. A gente foi salvo pela fé em Cristo, pela graça de Deus e colocamos nossa fé em Cristo. Agora o nosso dia a dia também é pela graça de Deus, colocando a nossa fé naquilo que Ele diz. E aí Ele fala, olha, enraizados ou arraigados nele. O que isso quer dizer? As nossas raízes têm que estar enfincadas no Senhor. É da raiz que a árvore tira, é do solo que a árvore tira, através da raiz, todos os nutrientes que ela precisa. É da raiz que vem a firmeza da árvore. Eu, quando morava no Rio Grande do Sul, plantei um pé de ipê e estava bonito o ipê. Tinha uns 3,5 metros de altura, estava mais alto que a casa. Um dia eu encostei no pé de ipê e puf! Porque tinha laje embaixo, tanto assim deu laje, as raízes foram para o lado, choveu um pouco, ficou mole a terra e ele caiu, porque as raízes não se aprofundaram. Às vezes isso acontece nas nossas vidas. O Senhor está falando para a gente aprofundar nossas raízes nele.
para dele tirar os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em vez de aprofundar nossas raízes no mundo, nos desejos do mundo, em vez de aprofundar nossas raízes no nosso desejo de ser alguém, ser reconhecido ou ter alguma coisa, devemos aprofundar no conhecimento do Senhor. Porque é dali que a gente vai tirar os nutrientes para o dia difícil. É dali que a gente tira o conhecimento para ter sabedoria em como devemos agir nas circunstâncias da vida. Então ele está falando, lance as suas raízes e finque as raízes em mim para tirar os nutrientes e tirar as riquezas, os tesouros de sabedoria e conhecimento que tem no Senhor. E aí ele fala edificados nele. O que mantém um edifício firme é a sua estrutura, é o seu alicerce. Se o alicerce for falho, o edifício cai. Se o alicerce for fraco, o edifício cai. Jesus fez essa comparação. Ele fala do Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7, dos princípios do reino. Ele fala sobre sermos pacificadores, sobre sermos pessoas que são sal e luz nesse mundo. Ele fala como devemos viver. Ele explica os mandamentos falando, olha, não é só dar um tiro numa pessoa que você matou, mas no seu coração, com ódio, com rancor, você acaba matando a pessoa no seu coração. O adultério não vem só de um ato, mas vem dos pensamentos. E ele vai falando como que deveria ser a vida. E ele fala, não andem ansiosos pelas coisas desse mundo. E aí ele termina dizendo, quem ouve as minhas palavras e não pratica, é como alguém que edificou a casa sobre areia. E vem o vento e derruba a casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é como aquela pessoa que edificou a casa sobre uma rocha. Então, vamos ficar alicerçados em Cristo Jesus, firmados naquela rocha, porque no dia que vem o vento, a nossa casa não cai. No dia que vem o problema, a doença, a dificuldade, um problema financeiro, seja qual for, se os alicerces estão firmes, o vento bate, mas a casa não cai. Então ele está falando, coloque as suas raízes em mim, alicerce a sua vida em mim, e de mim desfrute dos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não vá atrás de outras coisas, não se deixe levar por pensamentos humanos. Uma comparação sobre isso está no texto de Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, ele é muito conhecido pelo verso 9 que diz uma coisa bem interessante, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem não conhecerá? A gente ouve muito o pessoal falar assim, siga o seu coração. Não ouve isso? Mas não é nada seguro você seguir o seu coração. Quantas vezes a gente sentiu algo e passa os dias a gente vê, ainda bem que eu não fui atrás daquilo, senão eu estava lascado. Quantas vezes a gente sentiu algo e aquilo, se a gente pusesse em prática, teria feito algo ruim contra alguém? Pensa marido e mulher, hoje o sentimento é de amor, amanhã eu quero pegar pelo pescoço e jogar pela janela. Não, a gente não pode seguir o nosso coração porque ele é enganoso, ele é volúvel, ele se deixa levar pelas circunstâncias. E aí, olha que os versos anteriores falam. Vamos começar no 5? Primeiro eu vou ler o 5 e o 6. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele falou, quando a gente coloca a nossa confiança no ser humano, nós podemos viver no deserto. Nós podemos viver na terra árida. Nós podemos viver dias difíceis. Porque a nossa confiança não pode estar no ser humano nem em nós mesmos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Quando eu começo a confiar no ser humano, quando eu começo a seguir homens, quando eu começo a seguir pensamentos humanos, eu posso pegar e cair e deixar de lado a confiança que eu tenho em Deus. E aí vem um dia difícil, a terra fica seca e a minha vida fica amarga e seca. Veja que Jesus disse que aquele que vai até ele, vem até mim e eu vou dar vida e vida em abundância. E por que às vezes a gente vive vidas miseráveis se ele prometeu vida abundante? É porque o nosso coração ou a nossa confiança está nos homens e não no Senhor.
Às vezes estamos vivendo dias de deserto. E parece que não tem mais alegria, não tem mais sentido na nossa vida. Porque a nossa confiança está no lugar errado, as nossas raízes estão no lugar errado. Agora olha o contrário nos versos 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A sua esperança não pode ser governo, a sua esperança não pode ser plano econômico, a nossa esperança não pode estar em pessoas, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Versículo 8. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar o seu fruto. Porque a raiz está na terra boa, a raiz está próximo da água, o tempo está seco, mas ele puxa da água, ele puxa da terra que está próximo da água, os nutrientes que precisam. Ele vai dar fruto mesmo nas horas difíceis. Isso quer dizer o seguinte: quando colocamos a nossa confiança em Deus e fincamos nossas raízes no Senhor, os dias podem ser difíceis, mas dele nós tiramos a esperança, dele nós tiramos a força, dele nós tiramos a sabedoria como devemos agir, dele nós tiramos a alegria mesmo em face às adversidades. Então ele está nos chamando, enfim, que as suas raízes, da onde vem o nutriente certo. No texto aqui fala, aquele que confia no Senhor é como aquela árvore que as raízes estão próximas da água. Vamos para o ribeiro, vamos enfincar nossas raízes naquilo que o Senhor tem feito por nós. Veja que fala no texto de Colossenses, o verso 3, capítulo 2, verso 3, fala que nós temos os tesouros do conhecimento e da sabedoria em Cristo. O verso 6 fala assim: como você recebeu o Senhor, viva, e finque as suas raízes no Senhor, e receba dele toda a sabedoria, todo o tesouro do que Ele tem prometido para você. Tome posse daquilo, coloque as suas raízes no lugar certo, na pessoa certa, no Senhor. Versículo 8. Voltando lá em Colossenses, né? Colossenses 2, verso 8. Pode ler. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Ou seja, coloque as suas raízes em Cristo. Tome cuidado para não se deixar levar por filosofias, para não se deixar levar por sutilezas, para não se deixar levar por aquelas mensagens que agradam o ouvido, mas não são do Senhor. Siga Cristo, não se afaste dele. Siga o que ele diz na sua palavra e não o que os outros estão dizendo por aí. Cuide para não se desviar, cuide para não ser enredado, para não ser preso com pensamentos humanos, filosofias humanas, sutilezas humanas. Versículos 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Veja só se faz sentido a gente ir atrás dos homens em vez de Cristo. Porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E nós somos aperfeiçoados em Cristo. As riquezas de Deus, os tesouros do conhecimento estão em Cristo. Então não faz sentido ir atrás das sutilezas e filosofias humanas, deixando Cristo de lado. Deixando toda essa sabedoria, essa riqueza de lado para ir atrás das migalhas dos homens. Versículos 11 e 12. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. Veja que a circuncisão era uma marca que identificava a pessoa com o povo de Israel. Ele era israelita, ele era circuncidado. O batismo é uma identificação com Cristo Jesus. E ele está dizendo para a gente o seguinte: a nossa identificação não é com os homens, não é com a religião, não é com a religiosidade, não é com a nacionalidade. A nossa identificação é com a pessoa de Jesus Cristo que nos salvou, nos libertou e tem toda a sorte de bênçãos espirituais à nossa disposição. Enfique as raízes nele.
Vá atrás dele, ele que nos aperfeiçoa, ele que tem toda a grandiosidade de Deus, a plenitude de Deus habita nele, e nós vamos ter conhecimento de Deus, vamos crescer e fincando nossas raízes nele. Versículos 13 a 15. E quando vos estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Veja que o verso 13 diz assim, olha, tendo cancelado o escrito de dívida. Bom, desculpa, verso 14. O 13 fala, a gente estava morto, não é? Por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados, separados de Deus. Mas Cristo nos deu vida. Pelo quê? Ele foi lá, morreu na cruz e perdoou todos os nossos pecados. Aí o 14 diz, tendo cancelado o escrito de dívida. Tinha um escrito de dívida na nossa vida. Valdir, pecador e aquela lista enorme. E aí pega esse escrito de dívida e crava ele na cruz. Cristo disse, está tudo pago, está consumado, tetelestai, não precisa pagar mais nada. E naquela hora ele paga todos os nossos pecados. Ali na cruz o nosso escrito é cancelado. E Jesus triunfa, no verso 15 fala, publicamente, sobre todas as pessoas, sobre os principados e potestades, quer dizer, diante dos anjos, diante até dos espíritos maus. Ele triunfa dizendo, está tudo pago, eu paguei tudo. E é interessante que aos olhos humanos, ele teria o quê? Perdido. Aquele amaldiçoado pregado numa cruz que morreu. E a Bíblia diz que naquela hora na cruz, é o triunfo dele, porque ele pagou a dívida, ele resolveu o problema do pecado de uma vez por todas. Versos 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Veja que ninguém deve julgar-nos por causa da religiosidade humana. Ele cita algumas pessoas naquela época, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Alguns judeus diziam, não pode comer carne de porco. Tem que guardar o sábado. Tem que se circuncidar. E aí fala assim, nada disso tem valor diante de Deus. Porque tudo isso era uma sombra, apontava para Jesus Cristo. A verdadeira razão de todas essas leis que haviam no Velho Testamento, a verdadeira razão da guarda do sábado é o quê? Guardar o Senhor. Tudo apontava para Jesus Cristo e nós seguimos a Jesus Cristo. Versículos 18 e 19. Não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, de culto a anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Veja, ninguém vos julgue, porque ele teve visões e essas visões são mais importantes, e essas visões mostram uma coisa, eu sou melhor que vocês porque eu tenho visões e você não. Ninguém vos julgue pela religiosidade, ninguém vos julgue pelas coisas, pelas festas que fazem, pelos rituais que seguem, porque o verdadeiro crescimento cristão não vem por essas práticas religiosas. O verdadeiro crescimento cristão vem no relacionamento nosso para com Cristo. É dele, é das raízes que nós tiramos o nosso crescimento. É daquela terra que as nossas raízes estão fincadas. Se estão fincadas em Cristo, há crescimento. Se estão fincadas em mim, no meu desejo ou na religiosidade, não vai produzir o crescimento que Deus quer produzir em nós. As pessoas que se baseiam nessas práticas religiosas ou em visões, elas acabam se orgulhando por isso, em vez de crescer espiritualmente como Deus quer que cresça, porque é o crescimento que vem de eu aproveitar os tesouros da sabedoria e do conhecimento que tem em Jesus.
versículos 20 a 23, fala assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitarem às regras como se ainda vivesseis no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue daquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Elas podem parecer muito bonitas, muito espirituais, essas coisas, essas regras. Eu sou melhor que você porque a minha igreja tem doutrina. E aí com doutrina você põe uma lista de regras. Doutrina quer dizer ensino. Eu aprendo do Senhor. Essas coisas podem parecer muito bonitas, mas na hora de resolver o problema do pecado, na luta contra a carne e os desejos da carne, são ineficazes. Porque isso só vai ser vencido no crescimento produzido por Deus, no relacionamento com Cristo, tirando as raízes da terra boa que é Cristo, todo o tesouro de sabedoria. Porque nele eu estou arraigado. Assim como eu recebi o Senhor, que foi pela fé na graça dele estendida a mim, é assim que eu vou andar e não pelas obras praticadas. As obras fazem com que as pessoas se orgulhem e se achem melhor que os outros, porque ele consegue seguir aquelas regras. Mas muitas vezes isso se torna um culto de si mesmo. Porque eu sou melhor, então você é obrigado a me seguir. Porque eu sou mais santo, então você deve olhar para mim, em vez de olhar para Cristo, em vez de seguir a Cristo. É Ele que transforma as nossas vidas. E aí ele começa o 3:1 dizendo assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E depois do intervalo a gente continua entendendo o capítulo 3. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.